pai, você sabia que a inocência é um dos mais intensos presentes e maravilhosos que um pai e uma mãe pode receber? É isso mesmo. A inocência do seu filho é um presente para você. Saiba você a desfrutar, a saborear esses momentos onde a inocência ainda paira na vida do teu filho. E ajude a alimentá-los também, porque uma hora eles vão acabar naturalmente com o tempo, porque nossos filhos vão crescendo. Mas como é gostoso e prazeroso a gente curtir esses momentos, essas emoções que a própria inocência nos traz. E aí que eu quero ilustrar para você um pouquinho alguns momentos que eu tive relacionados à inocência dos meus filhos e como isso é importante nós cativarmos. Eu acho que a inocência, vou dizer a palavra, eu tenho a certeza absoluta que a inocência, ela deve ser cuidada e ela deve ser alimentada e protegida por nós que somos pais. Eu vou contar um pouquinho da história dos meus filhos. Vou falar um pouquinho sobre a famosa cápsula do tempo. Não sei se você já escutou aquela musiquinha da Peppa Pig. Essa musiquinha, esses dias para trás eu estava aqui em casa, eu havia colocado a Peppa Pig para o Thiago, meu filho menor, que vai fazer 2 aninhos. E aí, estava passando pela sala, de repente eu escutei falando uma história de cápsula do tempo. Eu falei, isso não me é estranho. E eu parei para assistir o episódio da cápsula do tempo. Quando eu terminei de assistir o episódio, eu falei, tá explicado. Tá explicado o quê? 2 anos atrás, meus filhos, quando estavam na casa da minha mãe me chamou, o João tinha 6 anos de idade, o Pedro tinha 7 na época. Minha mãe me levou pro quarto e falou assim, Ana Paula, vem aqui, entra aqui no quarto. Ela fechou a porta e falou assim, Ana Paula, olha o que eu encontrei aqui no quarto. E de repente, o quarto da minha mãe é um quarto que tem taco, aquela madeira, né? E tinha um dos tacos, estava levantado, ele estava desencaixado. Minha mãe achou uma cartinha. E quando minha mãe tirou a cartinha, era a famosa cápsula do tempo, do desenho da Peppa Pig. E aí eu fui entender o que meus filhos fizeram. Com certeza eles assistiram aquele desenho da Peppa Pig e fizeram em prática a cápsula do tempo. E eu abri a cartinha do João estava escrito assim, o nome de quem ele gostava, da menina que ele gostava, que era a menina do jardim, da escolinha dele, que ele amava ela, era namoradinho dele. Tava falando o nome dela, que ele amava ela e que ele ia casar com ela. E na outra cartinha, o Pedro estava dando boas-vindas ao povo do futuro que estava vindo e possíveis alienígenas que já tinham chegado e conhecido o nosso mundo e alertando contra ataques e tudo mais que poderiam acontecer no futuro. E eu olhei aquelas cartas e falei, gente, que é isso? Escreveu. 10 anos depois, eu fui assistir o episódio da Peppa Pig e era uma historinha assim, de um jardim de infância que a professora falava para as crianças relatar as histórias que estavam acontecendo com eles, que eles achavam que ia acontecer no futuro distante. E quando eles ficassem adultos, eles iam desenterrar essas histórias. E aí, as crianças que foram pequenininhas e que hoje eram adultos, eram pais dessas crianças do jardim, abriram suas cápsulas do tempo e aí tava contando essas histórias de achar que já tinham visitado a Lua não, já tinham encontrado outros planetas e tudo mais. Então eu achei incrível como que um desenho infantil influenciou e levou essa questão da imaginação e da inocência das crianças, né? Do futuro distante, da cápsula do tempo, que viaja e das coisas que vão acontecer e tudo mais. E eu fiquei encantada, dei risada. Eu achei tão legal, interessante, que gostoso essa questão da inocência. Outro dia o João, meu filho, veio falar assim, mamãe, sabia que a mãe do Arthur, da minha sala, o Arthur me contou que esses dias ele estava fuçando nas coisas da mãe dele e sabe o que ele achou, mamãe? Uma sacola de dente. Então, ele estava dizendo que, porque aqui em casa a gente alimenta a questão da fada dos dentes. Até hoje eles esperam a fada dos dentes. Então, teve um período que eles deixaram de acreditar.
E aí eu não sei que diabo quatro eu consegui achar um filme que falava dos personagens sobre uma historinha que eu esqueci o nome agora. Mas ele falava, era um filme que falava assim de uma criança que tinha deixado de acreditar em Fada dos Dentes, em Papai Noel e tudo mais. E aí esse filminho trazia esse resgate que era importante acreditar mesmo. E quando os meus filhos estavam com essa fezinha de abalada, eu trouxe esse filme e aí deu para dar um resgate. Então sempre, quando o dentinho tá caindo, a gente vai lá, ó, vamos tirar, tá perdendo o dentinho? Então coloca lá, porque a fada do dente vai vir. Já aconteceu episódio que eu esqueci de colocar a moedinha debaixo? Já. Teve um dia, um dia que o Pedro acordou e ele tava dormindo, eles estão dormindo no mesmo quarto. Eles têm uma treliche, o Pedro é lá em cima. E aí o Pedro levantou bravo. Mãe, não existe fada do dente. Eu falei, por que, meu filho? Porque eu acordei e não vi nenhuma moedinha debaixo. Aí eu falei assim, gente, esqueci de colocar a moedinha. Aí eu, muito esperta, no improvisation, e eu fui lá, catei uma moedinha, coloquei lá no chão mesmo. E eu falei assim, Pedro, vamos procurar que tem a falha do dente, não falha. E aí eu coloquei no chão, eu falei assim, vamos procurar que algum lugar vai estar. E aí tava lá no chão. Falei, olha aqui debaixo da cama. Vê pra mamãe se não vai. E tava, mamãe, daqui. Tá entendendo? Mas como é gostoso e por quê? Isso não é alienar nossos filhos. Mas não introduzir realidades que não convêm. E como os pais introduzem e permitem realidades que não convêm e que vão maculando, vão manchando essa questão da inocência dos nossos filhos. Primeira coisa, a novela. A novela, gente, novela é um veneno destilado na vida dos nossos filhos. E quantos pais assistem novela e desde pequeno educam seus filhos a assistir novela? Isso eu sei disso pelas crianças que eu já atendi na educação infantil, que uma das perguntas que eu fazia para as crianças era assim, quando você chega em casa, o que você faz? Ou o que você fica assistindo na televisão? E quantas novelas essas crianças me contavam de faixa etárias proibidas, que elas nunca deveriam estar assistindo, e estava lá do lado do pai e da mãe. E o pai e a mãe, assim, quer ter o sossego deles, quer assistir a novelinha deles, e o filho lá. Então, você está vendo, assim, tudo que é coisa de errada, tudo. Eu não assisto novela. Se você assiste novela, tudo que você sabe que vê de errado, seu filho está sendo educado. Um veneninho, uma gotinha diária no cotidiano da vida e da educação moral do teu filho. É isso que está sendo introjetado. Então, eu quero dizer que os primeiros a fazer com que os filhos percam sua própria inocência são os próprios pais. No cotidiano, na rotina, no que eles veem, no que eles fazem. Outra coisa que eu quero dizer que acontece é o quê? É a questão da droga. Vou falar muito sobre droga aqui, sobre pais, sobre tráfico, vou falar muito. Mas eu quero só pontuar essa questão de droga com vocês. Por exemplo, quando eu pergunto para uma criança o que é droga para você, eu lembro de uma criança que me respondeu assim, ela tinha 6 anos de idade. Tia, droga é quando a minha mãe faz uma coisa que não dá certo, ela fala, droga, isso não deu certo. Então, assim, droga é sempre quando não dava certo. Então, era uma palavra utilizada pela mãe quando nada dava certo. Droga, esqueci minha chave. Droga, fiz isso. Então, droga. Então, eu sei que era uma criança que não era exposta a nenhum tipo de vício. Ou vício dos pais, ou a questão de tráfico de drogas. Tráfico do pai. Muito diferente da resposta daquela criança que o pai é traficante e que esconde a droga em casa. O que é droga para você? Ah, tia, às vezes eu não pergunto diretamente, ou a criança começa a narrar o seu enredo, e eu me lembro de uma criança que me marcou muito, de tantas que eu atendi, que eu acompanhei, que ela me trouxe a seguinte fala, que um dia à noite ele estava dormindo, e que a polícia invadiu a casa dele e entrou no quarto dele, ele estava dormindo e foi procurar a droga que o pai dele tinha escondido dentro do ursinho dele. E achou, meu filho, não, meu pai não, meu pai, não, ele entrou na casa, na realidade a polícia tinha invadido a casa para procurar a droga, só que ele não achou porque o pai tinha escondido dentro do ursinho dele. Tá entendendo? Então, olha a exposição que esse pai envolvido com o tráfico de drogas está fazendo e a violação moral
da criança que está vivenciando tudo aquilo. Então, o que o traficante faz, que você, talvez, se você é um traficante que está me assistindo, o que você faz, pai, nada mais é do que acabar com a tua própria família, é destruir os conceitos de moral, de respeito, de ser humano dentro do teu filho, que poderia ser algo bom, você mesmo com a tua prática está destruindo. Então, isso são uma das várias coisas que os pais fazem, seja novela, seja um filme. Vamos falar de pornografia aqui um pouquinho. O pai que é viciado em pornografia, tem uns retardados por aí que é crime, mas a gente acho que precisa pedir para fazer algumas reformulações no Estatuto da Criança e Adolescente. Acho que a gente precisa, eu estou falando sério, entrar em contato com alguns parlamentares, que nós precisamos colocar assim, de uma maneira mais clara a punição aos pais, porque os primeiros a desproteger o direito dos filhos são os pais. Então, aí tem pai que acha que filho para virar homem tem que assistir pornografia. E tem mãe que fica quieta vendo aquilo. Então o pai está assistindo filme pornô e deixa o filho assistir filme pornô ali do lado. Ou quando então os dois acham que o filho está dormindo, às vezes quando, dependendo da casa, é uma família mais humilde, dorme todo mundo num quarto só. E aí os cidadãos estão lá consumindo pornografia e o filho lá não dormiu ainda e estão lá vendo, e a criança vendo tudo aquilo. Então, toda exposição, toda sexualidade mal formada, desde pequeno, tudo que você está ingerindo é só veneno para a vida do teu filho. Então, pais, o meu convite a vocês hoje é o quê? Tudo no seu tempo, da maneira correta, tá? Da maneira correta e justa para a educação do teu filho. Protejam a inocência dos seus filhos. E se para proteger a inocência dos seus filhos vocês precisam rever muitas coisas na sua casa, então comecem hoje a sentar marido e mulher, você que é formador do teu filho, e começar a tirar tudo que não presta da vida do teu filho, para que ele cresça uma pessoa com valores, com moral, com ética lá na frente. Porque é isso que nós estamos com carência na nossa sociedade, pessoas éticas. Pessoas que façam a diferença. Então, eu convido você a se juntar a mim. E eu e o Alex estamos nessa luta. Nós trabalhamos duro, fazemos de tudo para trazer valores e ética para os nossos filhos. Porque eu sei que lá na frente meus filhos vão produzir muitos frutos para essa sociedade. Eu convido você, que é pai e é mãe hoje, a repensar a sua vida familiar. O que precisa mudar para você cuidar da inocência do seu filho, proteger o teu filho e acompanhar para que ele tenha um ótimo desenvolvimento pautado em valores e morais. Esse é meu convite e meu apelo a você hoje, que é pai e que é mãe e que quer fazer diferença na nossa sociedade, no nosso mundo, tá? Um forte abraço, um beijo no coração, acompanhe os nossos canais aí no Facebook, no YouTube, Alex Ferreira, Ana Paula Nogueira, no nosso site www.frones.net.br. Um beijo no coração, fique com Deus, até o nosso próximo encontro. Tchau!